né? Então, o primeiro exercício lá bem tranquilo, tensão de 15 volts de entrada e uma corrente de 0,8 amperes no resistor 1, certo? E o que tínhamos de informação aqui, ó? Eu vou ter que apagar essa parte aqui, será que eu vou me lembrar? 230 e 80. Acho que eu tenho a foto dele. Então, eu vou apagar essa parte aqui, senão vai ficar muito tumultuado para corrigir. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Então, nós tínhamos a seguinte situação. Tínhamos lá uma corrente de 0,8 amperes, né? Passando pelo resistor 1. Porém, a gente sabe que, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu tinha uma tensão de 8 volts. Relembrando, ó, a corrente, como é que funciona a corrente? A corrente total, ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Deixa eu só pegar uma cor diferente. Tá travandinho? Não, aqui. Então, a corrente total, ela faria esse caminho, ó. Ia vir por aqui, aqui, passar inteira no resistor 1, se dividir aqui, um pedaço para cá e um pedaço para cá, e aqui voltaria a corrente total, certo? Então, lembrando, toda corrente que entra no circuito tem que chegar ali no negativo, né? Sentido convencional da corrente. Toda corrente que sai pelo positivo tem que chegar no negativo, beleza? Outra informação, se entrou 15 volts aqui, isso quer dizer que a soma das quedas de tensão tem que ser 15 volts. Então, o que nós temos aqui? A gente sabe que aqui eu tenho uma tensão de 15 volts. E aqui, ó, no negativo, eu tenho 0 volts. O que isso quer dizer? Ó, aqui, ó, entrou 15 volts. Se daqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó, tem 8 volts no resistor 2, isso quer dizer que no resistor 3, como ele está em paralelo, ele também tem 8 volts. Então, quer dizer que, ó, a soma dessas duas quedas de tensão, a tensão dos dois resistores que estão em paralelo é de 8 volts. Então, a soma das duas quedas de tensão, ó, aqui eu tenho uma queda de tensão do resistor 1, aqui, ó, eu tenho a queda de tensão do resistor 2 e 3. A soma dessas duas quedas de tensão tem que dar quanto? 15 volts. Então, se entrou 15 volts, aqui perdeu 8 volts, quantos volts tem que ter aqui em cima? Daí se faz continha básica lá. 15 menos 8, daria uma queda de tensão de quantos volts aqui? 7 volts. Certinho? Então, beleza. Vocês estão me ouvindo? Estão quietinhos mesmo? Tudo bem. Até aqui, gente, tranquilo? Beleza? Então, se eu sei aqui, senhores, ó, eu sei que no resistor 1 passa uma corrente de 0,8 amperes. E a queda de tensão do resistor 1 é de 7 volts. Isso quer dizer que para eu achar o valor da resistência 1, é a tensão que está no resistor 1, divididos pela corrente que passa no resistor 1. No caso aqui, ó, a corrente que passa pelo resistor 1 é a corrente total. Então, para eu achar o valor da resistência 1, vai ser lá os 7 volts divididos por 0,8 amperes. 7 volts divididos por 0,8 amperes, e eu vou achar uma resistência 1 que vale quanto? 7 divididos por 0,8, eu vou ter uma resistência 1 de 8,75 ohms. 8,75 ohms. Tranquilo? E aqui, ó, o resistor 2 e o resistor 3. Como que eu vou calcular? Se eu tenho 8 volts aqui, e aqui, ó, chegou uma corrente de 8 amperes, se aqui chegou 8 amperes, ó, 0,8 amperes, ó, bem aqui, ó, chegou 0,8 amperes. Aqui chegou 0,8 amperes. Eu descobri que 0,5 amperes veio para cá. Então, quanto de corrente veio para cá?
Deixa eu pegar uma outra cor. Então, 8, 0,5. Quanto que falta para chegar em 8? 5, 6, 7, 8. Então, para cá veio 0,3 amperes. Certo? Então, para eu achar o valor do resistor 2, o que eu preciso saber? A tensão que está no resistor 2, que é 8 volts, tensão do resistor 2, divididos pela corrente que passa no resistor 2, que eu acabei de descobrir, que é 0,3 amperes. Então, eu vou fazer aqui, ó, 8 volts divididos por 0,3, e eu vou ter uma resistência 2, que vale quanto? 8 volts divididos por 0,3 vai dar uma resistência de 26,67 ohms. E a resistência 3 vai ser o quê? Tensão que está no resistor 3 divididos pela corrente que passa no resistor 3. Qual a tensão que está no resistor 3? Ele está em paralelo com 2, então 8 volts. E aqui, ó, a corrente que passa no resistor 3, quanto que é? 0,5 amperes. Então, é 8 divididos por 0,5. Fazendo as contas ali, 8 divididos por 0,5, vamos achar uma resistência 3 de 16 ohms. E era só isso que eu tinha pedido? Não, eu tinha pedido também a resistência total. Olha aqui, ó. Como que eu vou calcular a resistência total? Resistência total, o que nós temos ali, ó? Eu tenho o resistor 1 e o resistor 2 com 3 estão em paralelo. Então, para eu calcular a resistência total, eu vou fazer o resistor 2 em paralelo com o resistor 3 e em série com o resistor 1. Tranquilo? E como que eu vou fazer isso? Então, primeiro fazer o paralelo do resistor 2 com o resistor 3. Opa! Paralelo do resistor 2 com o resistor 3. Como que eu vou fazer o paralelo do resistor 2 com o resistor 3? Faço lá. Vou fazer aqui, ó, para vocês terem a continha. Vai ficar lá 26,67 elevado a menos 1 mais 16 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. Eu vou achar a resistência equivalente dos dois. E a essa resistência equivalente, eu tenho que somar o resistor 1, que vale 8,75. Fazendo essa conta, ó, 26,67 elevado a menos 1, mais 16 elevado a menos 1, tudo elevado a menos 1, mais 8,75. Então, ali, ó, a resistência equivalente entre o resistor 2 e o resistor 3 deu 10 ohms. Somando a 8,75, eu vou ter uma resistência total nesse circuito de 18,75 ohms. Tem alguém aqui ou tá só eu sozinha? Não, tem gente. Vocês entenderam, gente? Estão me ouvindo? Sim. Tranquilo. Qualquer coisa, levanta a mão aí. Quer dizer, não levanta a mão, não fala, porque eu não enxergo o que vocês escrevem, o que vocês... É só falando mesmo, tá? Então, tranquilo. Agora a gente vai fazer o outro. Vamos apagar esse cara aqui. Vamos limpar a tela. Alguém fez e acertou o resultado? Não? Sim, talvez? Sim, professora. Ah, perfeito. Aqui eram 3 resistores, eu não lembro do outro. Alguém copiou ele pra gente ver? Se eu não me engano, eram 3 resistores. Deixa eu ver se eu tenho foto dele. Eu não ia apagar, mas aí se eu não apagasse, ia ficar muito tumultuado. Eu tenho as coisas aqui, professora. Tem? Então, beleza. Fala pra mim ali primeiro a corrente total. Não tem corrente total primeiro. Não tem? No caso, é 200 miliamperes o primeiro. Que tá aparecendo. Aqui? É 200 miliamperes? Sim. Isso. E aqui é 30, né? Tem
E tem 30. 6 volts também, no primeiro. Pra me Aqui é deixar 6 certinho. volts. 6 volts, beleza. Aqui, quanto que é? Aqui embaixo no resistor, ó, esse é 1, No 2... segundo resistor, 30 miliamperes. No segundo ou nesse aqui? É no terceiro, tá certo. 30 30 miliamperes. miliamperes. E o quarto resistor? 80 miliamperes. 80 miliamperes. Nesse daqui eu coloquei tensão, né? Como é que ficou? Qual que era a tensão? 3 volts. 3 volts. Beleza. Então, bem facinho isso aqui também. O que a gente precisava saber? Então, ó, se nesse cara aqui, ó, no primeiro resistor, eu tinha uma tensão de 6 volts, isso quer dizer que daqui, ó, até aqui, vai ser a soma das duas tensões, né? Então, aqui, ó, tem 6 volts. Para chegar no 0 volts aqui de baixo, ó, aqui embaixo eu tenho 0 volts, né? Aqui é o meu 0 volts e aqui é o 0 volts. Então, ó, para chegar no 0 volts, quanto que eu tive que ter de queda de tensão? Daqui até aqui eu tive 6 e daqui até aqui eu tive 3. Então, isso quer dizer que a soma das quedas de tensão deu quantos volts? 9 volts. Isto quer dizer que aqui eu vou ter 9 volts de tensão de entrada. Gente, vocês entenderam isso? O que o pessoal confunde bastante? Eles pegam e somam as tensões do circuito em paralelo. Nunca pode fazer isso, tá? Como o circuito está em paralelo, todos eles estão sob a mesma tensão, né? Se todos estão com a mesma tensão, é a tensão, ó. Você vai pegar aqui a tensão desse pedaço aqui, né? Que deu 6 volts. E a tensão desse pedaço aqui, ó, que deu 3 volts. Então, a soma dos dois ali deu 9 volts de queda de tensão. Beleza? Então, aqui, ó, eu vou só diminuir a minha letra que tá muito grandona. Nesse caso aqui, eu tinha falado para vocês que a corrente que desceu por aqui é de 200 miliamperes. É a corrente que tá no resistor que eu chamei de 1. Porém, como o circuitinho é um circuitinho, esse resistor 1, ele tá vindo direto com a corrente que tá na fonte. Opa, apaguei errado aqui. Esse resistor 1, ó, se você for ver, a corrente total ela é a corrente que sai da fonte, certo? Então, a corrente total saiu aqui da fonte e ela passou inteira no resistor 1. Isso quer dizer que a corrente total é exatamente igual à corrente do resistor 1. Certo? Então, a corrente total é exatamente igual à corrente do resistor 1. E eu sei aqui, ó, a corrente que passa no resistor 1. E se eu sei a corrente que passa no resistor 1, eu vou saber o valor da resistência 1. Quanto que é a resistência 1? A tensão que está no resistor 1, divididos pela corrente que passa no resistor 1, que é de 200 miliamperes. Então, se eu fizer a conta lá, de 6 divididos por 200 mil, 6 divididos por 0,2, eu vou ter uma resistência 1 que vale 30 ohms. Certo? Essa corrente total de 200 miliamperes, ela chega até aqui, né? Nesse ponto aqui, ó, ela se divide. Eu falei que desceu aqui 30. Se desceu 30, quanto que sobrou? 170. Aqui, ó, desceu, é 80, né? Desceu mais 80. Então, quanto que sobrou para vir para cá? Você tem que fazer lá, ó, 200 mil, né? 0,2 menos 30 miliamperes, 0,03, 0,03 e menos 0,08. Quanto que vai sobrar para esse resistor aqui? Para esse resistor aqui, então, sobrou aqui, ó, 90 miliamperes. Entenderam isso daqui, gente? Tudo bem? Então, beleza. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estão muito quietinhos hoje. Chegou aqui, ó, eu já resolvi todos os meus problemas. Por que eu resolvi todos os meus problemas? Ó, entrou uma corrente de 200, desceu aqui 30, aqui 80. Quanto que tem que ter vindo para cá para fechar os 200?
90 miliamperes. Beleza? Descobri que aqui, ó, nesse cara aqui, ó, a queda de tensão dele é de 3 volts. Isso quer dizer que como eles estão em paralelo, eu tenho 3 volts aqui e eu tenho 3 volts aqui. Se eu sei o valor das correntes e da tensão, eu consigo achar todos os resistores. O resistor 2, como que eu vou calcular? Resistor 2 vai ser a tensão que ficou no resistor 2 divididos pela corrente que passa no resistor 2, que é de 0,09 ou 90 mili, tá? Coloquem de maneira que vocês acharem mais tranquilos. 3 divididos por 0,09 e eu vou ter uma resistência 2 de 33,33 ohms. E o resistor 3 é a mesma tensão lá de 3 volts e a corrente que passa por ele é de 0,03 amperes. Faço lá 3 divididos por 0,03 e vou achar uma resistência de 100 ohms. E a resistência 4 é a mesma coisa, ele está com uma tensão de 3 volts, né? 3, opa, cadê o igual aqui? 3 divididos por 0,08, 3 divididos por 0,08 e vamos ter uma resistência total de 37,5. Opa, perdão, uma resistência 4 de 37,5 ohms. Tranquilo? E aí, para achar a resistência total? Eu não sei se eu pedi a resistência total, mas para você achar a resistência total, faz aqueles mesmos cálculos que a gente faz sempre, né? Então, ó, a resistência total vai ser igual ao paralelo desses caras aqui, né? Então, vai ficar lá 33,33 elevado a menos 1 mais 100 mais 100 elevado a menos 1 mais 37,5 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a menos 1, tá? Menos 1. Certo? Deixa eu diminuir aqui um pouco o espaço. Ops, o que eu fiz? Desculpes. Deixa eu apagar aqui o riscão que eu fiz. E vamos diminuir aqui um pouquinho. Isso. Aqui, ó, aí eu vou achar a resistência equivalente entre esses caras aqui, né? O 2, 3 e o 4. E isso daqui vai estar em série com esse resistor 1, então, mais 30 ohms. Faço o paralelo ali, né? 33,33 elevado a menos 1, mais 100 elevado a menos 1, mais 37,5 elevado a menos 1, fecha parêntese, elevado a menos 1, igual mais um resistor de entrada ali de 30. E vamos ter aqui, ó, uma resistência total de 44,99, que você pode arredondar para 45 ohms. Gente, alguma dúvida disso aqui? Tudo tranquilo? Tranquilo? Então, beleza. Ó, eu vou fechar aqui esse pacotinho, tá? Vou parar de gravar e já vou iniciar a gravação novamente. Só para separar.